Hoje, dia 4 de novembro de 2025, foi publicada a nota doutrinal do Dicastério para a Doutrina da Fé, antigamente chamado de Congregação para a Doutrina da Fé, que já foi chefiada, inclusive, pelo falecido Papa Bento XVI, então o Cardeal Ratzinger, e por tantos outros nomes, como o Cardeal Miller, como o Cardeal Ottaviani, tantos grandes eh, responsáveis por esse dicastério que tem a função de preservar a ortodoxia da igreja. Essa nota lançada hoje foi sobre alguns títulos marianos relacionados à cooperação de Nossa Senhora, a Santíssima Virgem, na obra da salvação, e foi intitulada tal nota de Mater Populi Fidelis. O documento aborda, em particular, os títulos veneráveis pela sua tradição, mediadora de todas as graças e corredentora, mas manifestando reservas quanto ao seu uso. Meu nome é Rafael Vitola Brodbeck, vocês estão no canal do Casal Brodbeck. Se vocês caíram de paraquedas é porque o YouTube, pelo seu algoritmo, entendeu que vocês gostam de temas relacionados à teologia, história da igreja, formação em geral, vida espiritual, e neste canal vocês encontram isso, tanto aulas minhas quanto aulas da minha esposa. Eu os convido, num voto de confiança, curtir esse vídeo, comentar esse vídeo, compartilhar, também se inscrever no canal, ativar as notificações, maratonar os vídeos anteriores e se inscrever como membro do canal para nos ajudar com alguma quantia. Também considero que seria interessante vocês assistirem às aulas da Escola da Doutrina e da Comunidade Família Brodbeck. Para isso, basta assinar pelos links que estão aqui na descrição, como também adquirir livros, especialmente agora que vamos tratar de Nossa Senhora, livros de Mariologia na Livraria Brodbeck. Na semana em que nós estamos gravando essa aula e que esse vídeo vai ao ar, nós estamos com promoção, com descontos fenomenais, né, em atenção à Black Friday. Acesse o link que está na descrição e comprem livros na Livraria Brodbeck. Bem, a intenção declarada do texto, né, da Mater Populi Fidelis, desta nota doutrinal, é louvável. Tá? Trata-se de reafirmar com vigor a unicidade absoluta da mediação de Cristo na obra da nossa salvação. E também de prevenir interpretações equivocadas que pudessem sugerir, ainda que inadvertidamente, que Maria possuísse um papel paralelo ou autônomo ou concorrente com o Redentor, coisa que os protestantes gostam de encher a boca para nos acusar. Nunca foi doutrina católica que Nossa Senhora ocupasse um papel maior do que Cristo ou igual ao de Cristo. Nunca nós dissemos isso. Nunca a Igreja Católica afirmou isso. Nunca foi doutrina católica ou espiritualidade católica. Todavia, os protestantes muitas vezes nos acusam disso, né? A preocupação do documento parece ser evitar mal-entendidos e não inaugurar uma cristocentralidade da fé, porque a fé católica é cristocêntrica, por mais que os protestantes digam o contrário, mas reforçar o cristocentrismo da fé católica, isso é legítimo e merece, claro, essa intenção ser reconhecida. Na reflexão sobre o papel da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, conforme o Concílio de Éfeso, a Igreja Católica sempre buscou salvaguardar simultaneamente dois princípios fundamentais: a absoluta primazia de Cristo na ordem da salvação. Cristo é o nosso Salvador, Cristo é Deus, Cristo é o nosso Senhor, o seu sangue foi derramado na cruz pelo perdão dos nossos pecados, ele é o nosso mediador, como aquele que oferece o sacrifício que une o céu e a terra, o sinal permanente da cruz da nossa nova e eterna aliança. Isso é um princípio fundamental, a absoluta primazia de Cristo na ordem da salvação. Nós somos salvos pela graça conquistada por Cristo na cruz. E o outro princípio, a verdade revelada da singular cooperação materna de Maria na economia da salvação. Todos nós, de alguma maneira, cooperamos com a salvação. Em alguma maneira. Tanto é verdade que São Paulo vai dizer na Sagrada Escritura que ele completa na sua carne o que falta à paixão de Cristo. Evidentemente, isso tem que ser interpretado de maneira analógica. Não falta nada à paixão de Cristo. Quando São Paulo diz que completa na sua carne o que falta à paixão de Cristo, ele está querendo dizer, numa linguagem simbólica, uma linguagem mística, que ele, em graça, ou seja, unido a Cristo, não com os seus
méritos inexistentes de pecador, mas já salvo, já justo, já santo, já regenerado, já com a graça operando nele, aí então os seus atos bons se convertem em atos meritórios, porque unidos aos méritos infinitos de Cristo na cruz, e portanto pode ser capaz de unir os seus atos a esses atos de Cristo, e eles, adquirindo mérito, se tornam então causa de salvação. Ora, se isso acontece com qualquer um de nós em graça, e São Paulo diz que isso ocorre com ele, em graça, unido a Cristo, quanto mais com aquela que é a mãe do Redentor, sem a qual Cristo não teria vindo ao mundo, sem a qual Cristo não teria nascido, e que estava ao lado de São João, ao pé da cruz. Ao pé da cruz. Ela estava lá, sofrendo com seu filho. E o sofrimento dela não foi redentor de si mesmo, por si mesmo, mas foi redentor no sentido de que uniu-se ao Redentor, como nós nos unimos a ele também. Isso nós veremos mais adiante. O fato é, existem esses dois princípios. Uma cooperação materna de Maria, que é singular, que é própria dela, e a absoluta primazia de Cristo na nossa salvação. O desenvolvimento doutrinário mariano, por exemplo, desde a patrística, porque nós encontramos mariologia forte já na patrística, nos padres da igreja, que os protestantes tradicionais dizem tanto admirar e querer recuperar, até o magistério mais contemporâneo sempre se moveu nesse eixo, né? Cristo como único mediador por essência e Maria como participante singular, mas subordinada e dependente dessa mediação. Vejam, ela não está em pé de igualdade com Cristo, seu filho. Papel subordinado, papel dependente. Ao abordar os títulos tradicionais, é verdade, de medianeira de todas as graças, ou mediadora de todas as graças, conforme a tradução, e de corredentora, qualquer reflexão teológica ou eclesial deve partir dessa base perene dos dois princípios, evitando todo o maximalismo mariano imprudente, quanto o minimalismo empobrecedor. O documento analisado, esta nota doutrinal, busca, com uma evidente até certo ponto boa intenção pastoral e um zelo pela necessária cristocentralidade da fé católica, evitar equívocos terminológicos. Ou seja, nós já começamos a intuir que o documento, mais do que doutrinário, mais do que teológico, está numa clave semântica. Ele quer evitar equívocos terminológicos no campo da mariologia. Reconhece corretamente a necessidade de afirmar a unicidade da mediação de Cristo e de evitar esses maximalismos que confundiriam a cooperação mariana com a obra de Cristo com uma mediação paralela ou com uma mediação concorrente. Se nós sustentássemos uma mediação paralela ou concorrente de Maria com Cristo, nós estaríamos cometendo heresia. O documento, ao afastar esse maximalismo, anda bem, ele está correto. A finalidade parece então ser legítima, parece então ser louvável. Todavia, em certos pontos, o texto formula suas cautelas a partir de premissas que não correspondem nem à prática católica e nem à doutrina católica ortodoxa, dando a entender, então, que haveria dentro da tradição ou dentro de alguns contextos teológicos ensinamentos de alguns teólogos ou mesmo de alguns papas e santos e doutores da igreja que atribuiriam a Maria uma fonte autônoma de graça. Coisa que nenhum católico, nenhum teólogo jamais afirmou. Nenhum teólogo católico disse que Maria é uma fonte autônoma de graça. Então, o documento, ao dizer temos que afastar alguns perigos que parecem dizer que Maria é uma fonte autônoma de graça, isso nunca foi falado pelos teólogos que defendem os títulos de corredentora e de medianeira. Então, para atacar os títulos de corredentora e medianeira, mas não atacou, simplesmente recomendou. Nós vamos ver que na prática é um ataque velado. Eles estão batendo em espantalho. É como os protestantes quando dizem vocês adoram imagens, quando na verdade nós não adoramos imagem. Então eles nos chamam de idólatras, porque adoramos imagem. Ora, se nós adorássemos as imagens, nós realmente seríamos idólatras. Se nós achássemos que as imagens são o próprio Deus, nós seríamos idólatras. O fato é que nós não temos as imagens como se fossem Deus. Então, nós precisamos de de determinadas sutilezas teológicas na análise desse documento.
A análise teológica da nota doutrinal exige constatar que, claro, o risco de má interpretação que eles alegam não pode ser um fundamento suficiente, por exemplo, para obscurecer, desmotivar o uso de expressões consagradas pelo senso dos fiéis, consagrada pelos bons teólogos, consagradas por doutores da igreja, consagradas por papas do calibre de João Paulo II, do calibre de Pio XI, do calibre de Leão XIII. Especialmente quando o sentido ortodoxo dessas expressões é claro e plenamente definível, ainda que se possa dizer que alguns vão interpretar erradamente. Destaca-se corretamente no documento que Cristo é o único mediador em sentido próprio. Isso vai exatamente na linha do que São Paulo escreve a São Timóteo no capítulo 2, versículo 5 da Sagrada Escritura. Cristo é o único mediador em sentido próprio. Ele é aquele que oferece o sacrifício pelo qual nós somos salvos, aquele que estabelece a aliança entre o céu e a terra, o casamento místico entre ele e a sua igreja, da qual ele é a cabeça, porque é o seu corpo e nós somos os membros. Ele é que oferece o sacrifício capaz de nos salvar, oferecendo o seu Pai para que então nós nos reconectemos com ele, porque a amizade com Deus tinha sido perdida pela queda. Toda a graça provém da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Tudo isso está no documento e o documento anda bem quando reforça esse aspecto soteriológico e cristológico. Cristo é o Senhor, Cristo é o Salvador. Nada a corrigir quanto ao princípio. Entretanto, seria teologicamente mais completo recordar uma formulação mais clássica. Cristo é o mediador em sentido próprio e, portanto, único, e num sentido mais amplo, principal e necessário. Contudo, a igreja participa dessa mediação instrumentalmente e subordinadamente. E, de modo especial, os santos que são membros dessa igreja a pleno título, porque tiveram a sua graça, a graça de Deus agindo neles, confirmada em glória quando morreram nessa graça e estão na visão beatífica. Toda a igreja, instrumentalmente e subordinadamente, participa da mediação principal, necessária e única de Cristo. E os santos, de maneira especial, e Maria, de maneira especialíssima, pela sua condição de estar acima de todos os outros santos, receber um culto maior, pela sua própria condição de mãe do Redentor. Leão XIII, São Pio X, Bento XV, Pio XI, Pio XII, João Paulo II, todos eles definem a mediação mariana como participada, como dependente, como subordinada, como maternal. Todavia, o documento não diz que isso está correto. Aliás, ele diz que sempre é inoportuno usar essas expressões. Ora, se sempre é inoportuno, e não é inoportuno quando interpretado de maneira errada, é inoportuno quando isso ferir a suscetibilidade de alguém, podemos conceder. Mas sempre, se sempre é inoportuno, então, os bons teólogos marianos, Roger Marim, né, os grandes teólogos místicos, toda uma escola carmelita de Mariologia, Leão XIII, São Pio X, Pio XI, Pio XII, Bento XV, João Paulo II, todos eles, então, estariam sendo inoportunos. Não se trata de um teólogo, se trata de toda uma corrente de teologia como inoportuna. Vejamos, a doutrina tomista sempre vem em nosso socorro. Cristo é a causa principal da graça. Ele morreu na cruz por nós. Mas Maria, como os santos e como a igreja, é uma causa instrumental, dispositiva. Maria, de maneira especial. Nunca eficiente por si, mas por estar unida ao Redentor e único mediador que é Cristo. Sobre a expressão mediatrix omnium gratiarum, né, a mediadora ou medianeira de todas as graças. O texto afirma o seguinte, ele parece desconfiar do título, invocando receio pastoral em alguns pontos, diálogo ecumênico. Bem, com efeito, jamais existiu no pensamento católico sério a afirmação de que Maria seria a fonte de graça por si mesma. Então, o documento, ao negar a conveniência deste título
por achar que isso poderia fazer com que as pessoas pensassem que Maria seria a fonte de graça por si mesma, não se sustenta, porque os teólogos nunca afirmaram isso ao utilizar o termo medianeira ou mediadora. Nunca. Os teólogos católicos, quando apresentavam, e estamos incluindo aqui doutores da igreja, estamos incluindo aqui papas, quando utilizaram o termo mediadora ou medianeira, nunca afirmaram que Maria era a fonte da graça por si mesma, ou que a sua mediação fosse independente, fosse autônoma em relação a Cristo, fosse competitiva com Cristo. Nunca se afirmou isso na igreja. Então, como é que o documento diz? Não é bom usar essa expressão porque isso dá a entender de que Maria seria a fonte da graça por si mesma. Não, não dá a entender, porque nunca se disse isso. Nunca se afirmou que Maria, por ser mediadora, por ser medianeira, era a fonte da graça por si mesma. Nunca se afirmou que Maria era independente. Nunca se afirmou que ela era autônoma, competitiva. Nunca. Sempre se afirmou que a sua mediação era participada, dependente, subordinada e maternal. E, portanto, negar o título por considerar que se vai pensar que ela é fonte de graça por si mesma e autônoma, competitiva, independente, é uma falácia, é um espantalho. Se está negando um título legítimo por conta de uma interpretação equivocada que não existe na mentalidade católica, apenas na mentalidade de protestantes que nos acusam. A doutrina católica sempre entendeu Maria como um canal, como um aqueduto, como mãe na ordem da graça, como um auxílio poderosíssimo, ainda que seja, precisamente porque ela depende e procede totalmente de Cristo, seu Filho, causa primeira e única da redenção. Quando a igreja, na sua tradição, chama Maria de mediadora, quando os teólogos o fazem, quando os papas o fazem, quando os grandes doutores da igreja o fazem, não pretende, nunca pretendeu e nunca o fez afirmar causalidade eficiente própria, mas causalidade instrumental e disposição maternal, segundo aquela distinção tomista entre causa principal e causa instrumental. Quem não conhece isso vai estudar a doutrina dos sacramentos, por exemplo. Me parece que deveria ser uma preocupação maior do cardeal Fernandes da a doutrina dos sacramentos. Entender a distinção entre mérito de condinho, de mérito de congruo, todas essas distinções nos auxiliam a compreender bem o que é o título e onde andou mal, portanto, essa nota doutrinal. Assim, este título, Mediadora de Todas as Graças, longe de sugerir rivalidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, proclama a dependência absoluta dele, a singular cooperação de Maria com ele na ordem da salvação. O remédio católico histórico nunca foi abandonar termos tradicionais por medo, mas explicá-los, purificá-los de ambiguidade e condenar suas interpretações falsas. Perdeu excelente oportunidade o documento de clarificar as coisas, ainda que não quisesse proclamar dogma, clarificar as coisas, afastando más interpretações que eles invocam como sendo perigosas, mas mantendo as interpretações corretas, em vez de rechaçar o termo em si mesmo. Assim foi com o filioque, assim foi com a transubstanciação, assim foi com a maternidade divina de Maria, assim foi com a Imaculada Conceição. O documento deveria afirmar de modo positivo: a mediação de Maria existe, a expressão é adequada desde que entendida daquela forma. Ao contrário, o que eles disseram, não é bom usar. Certo? Não foi proibido, não foi negado, mas foi recomendado. Para que recomendar que não se use por conta de perigo, se pode dar a verdadeira interpretação de que a mediação de Maria é maternal, dispositiva, subordinada, dependente, não paralela e não concorrente. E acrescentar que os títulos tradicionais são legítimos quando usados no sentido definido pela Igreja. Não se corrige devoção mariana legítima. Corrige-se apenas a sua má interpretação. A dificuldade mais comum que pode ser invocada, e geralmente é invocada com os protestantes nos debates apologéticos, é justamente a passagem de 1 Timóteo 2,5, que eu já citei. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E é verdade, Cristo é o único mediador por natureza e por mérito próprio. A questão é, a mediação de Cristo exclui qualquer participação subordinada?
De modo algum. A própria Escritura nos manda, por exemplo, em Tiago 5,16, interceder uns pelos outros. Se Deus pode comunicar a nós a graça de participar dessa mediação, e ele comunica, ou seja, a participação na mediação de Cristo, não é um mérito próprio da pessoa, mas uma comunicação da graça, ou seja, um efeito da graça. Então tudo é dependente de Cristo. Cristo continua sendo o centro quando se fala da participação nessa mediação. E se todos nós podemos fazer isso, quanto mais a mãe do próprio mediador. Vejam, quando nós dizemos que Maria auxilia como mediadora, isso não é uma concorrência à graça, ela só o faz por ação da própria graça nela. Ela que trouxe Jesus corporalmente ao mundo e nunca se separou dele em sua missão, inclusive estando ao pé da cruz. Maria foi a porta pela qual Jesus entrou na humanidade. Agora, com Cristo no céu, ela é a rainha-mãe daquele reino davídico, né, levando nossas petições ao Filho. Nós vemos isso na tipologia consagrada pela tradição de 1 Reis 2,19, por exemplo. Por isso, a tradição afirma que ela mediou Cristo ao mundo na encarnação, ao dizer o seu fiat. E continua no céu a colaborar maternalmente na distribuição das graças que todas procedem de Cristo. Ensinou Leão XIII, nada nos é concedido senão por Maria, tá? Na Adiutricem Populi, número 3. Esse ensinamento ecoa em São Pio X, em Pio XI, em Pio XII, São João Paulo II. A teologia espiritual, por exemplo, de São Bernardo de Claraval, grande doutor mariano, grande inspirador das cruzadas, grande monge cisterciense, sintetizou com clareza esse seguidor da regra de São Bento. Assim como o aqueduto recebe a fonte da água e a transmite a nós, Maria recebe a graça da fonte divina e a distribui aos homens. A mediação de Maria não compete com a de Cristo. Fluindo dele, manifesta a nós. Já sobre o termo corredentora, o texto evita-o, temendo equívocos também. Da mesma maneira que a expressão medianeira de todas as graças. Quando entendido em seu sentido católico tradicional, e aqui então a análise é mais ou menos a mesma que a do termo mediadeira, né, e mediadora, então quando entendido no seu sentido católico tradicional, e esse na verdade é o único sentido verdadeiro, corredentora significa que Maria, por vontade divina, ou seja, Deus é o centro, e graça singular, ou seja, primazia da graça, esteve intimamente unida à obra de Cristo, oferecendo seu filho ao Pai, porque ela não deixou de ser mãe na cruz. Ela sofria com Cristo. A gente tem uma devoção muito tradicional na igreja que se chama Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora, nas suas dores, é ela que está apresentando ao Pai, meu Pai, a quem eu disse o sim na encarnação. Fiat mihi segundo verbum tuum, faça em mim segundo a tua palavra, diz o anjo. Eis aqui a escrava do Senhor, et gentila domini. Ali naquele momento, esse filho que ela recebeu, que ela criou, que ela educou, que ela acompanhou, ela está entregando ao Pai, sim, faça essa tua vontade. Dói o meu coração ao ver o meu Jesus morrer na cruz, ele é meu filho, mas eu o entrego a ti, Senhor. Maria oferece-o ao Pai, assim como Cristo se oferece a si mesmo, e sofre com ele. Tenha uma paixão com ele, uma compaixão, compatior. Não como causa principal, que esta é a dor do próprio Cristo, mas como causa subordinada, secundária, maternalmente associada ao sacrifício redentor. Tal linguagem, meus caros, não pretende colocar Maria no mesmo plano de Cristo, mas explicitar a profundidade da sua união com ele, conforme a conhecida máxima patrística. O que não é assumido, não é redimido. Maria, como a nova Eva, está associada ao novo Adão, como Adão estava associado a Eva. Não por natureza divina. Maria é um ser humano. Apenas. Cristo é ser humano e Deus. Mas essa associação de Maria como nova Eva associada ao novo Adão, então não se dá por natureza divina de Maria, que ela não tem, mas por eleição, por predestinação, por ação da graça soberana da qual ela é cheia. A reserva expressa pela nota doutrinal quanto ao termo corredentora pode ser pastoralmente prudente. Eu não o nego que em algumas circunstâncias, alguns ambientes, pode ser que seja pastoralmente prudente
evitá-lo para que não surja um mal-entendido. Concedo isso. Mas não se deve sugerir que o termo seja intrinsecamente errado. Mas o documento não diz que é intrinsecamente errado. Realmente, dizer não diz, mas sugere. Na medida em que fala que sempre é inapropriado. Ora, se sempre é inapropriado, então João Paulo II foi inapropriado, Pio XI, Pio XII, São Pio X, Bento XV, Leão XIII, Antônio Rojo Marim, São Bartolo Longo, São Maximiliano Kolbe. São Bartolo Longo, aliás, canonizado semana passada por Leão XIV, que acabou de assinar esse documento. Então, todos eles estão inadequados. Realmente, o documento não diz que não se possa dizer. O documento não diz que é intrinsecamente errado, mas sugere que é ao afirmar que sempre é inadequado o seu uso. Ora, a teologia católica distingue claramente Cristo como redentor necessário, principal, meritoriamente de condigno, mesma coisa que o raciocínio em relação à medianeira. E Maria como uma cooperação passiva, maternal, dolorosa, de congruo, nunca ao nível de Cristo. Ela sofre não como Cristo, mas sofre com Cristo, cum patior. Uma formulação recomendada? Se por redentora se entende participação subordinada e dependente na obra redentora enquanto mãe dolorosa associada ao sacrifício de Cristo, o termo é catolicamente tradicional e legítimo. Ponto. Bastaria isso para que as coisas chegassem a um ponto em que nós não precisaríamos estar fazendo uma crítica ao documento. Sei por redentor. Eu vou repetir uma formulação que estaria adequada se estivesse no documento e evitaria qualquer confusão. Se por corredentora se entende participação subordinada e dependente na obra redentora, enquanto mãe dolorosa associada ao sacrifício de Cristo, o termo é catolicamente legítimo e tradicional. Ponto. Se alguém entendesse o termo, e cá entre nós, como mediadora, nenhum católico sério entende, então me parece que o cardeal Fernandes está atacando um espantalho. Se alguém o entendesse, e em tese, como um paralelismo ontológico, seria condenado. Essa verdade decorre que a pedagogia eclesial mais fiel à tradição católica não consiste em levantar suspeitas sobre os títulos de medianeira e corredentora, como se a fé católica estivesse ameaçada por eles, mas sim em explicitar o seu sentido ortodoxo. Vejam, ao longo de 2000 anos, a Igreja nunca abandonou um termo tradicional por receio de uma interpretação. Ao contrário, ela sempre preferiu definir e purificar a expressão, condenando o erro e salvando a formulação verdadeira. Por exemplo, a mãe de Deus, a Theotokos. Mas foi definido como um dogma, diferente da corredentora. Ainda assim, alguns poderiam objetar que é um termo ambíguo, que parece sugerir que ela é mãe da divindade eterna, então ela existia antes de Deus existir. Se poderia dizer que o termo se prestaria à confusão. E, de fato, muitos protestantes, aliás, negando o que Lutero e Calvino ensinaram, realmente atacam a expressão mãe de Deus. Porque interpretam como se nós pensássemos que ela é anterior à divindade. Nós deixamos de usar esse termo? Ao contrário. Todos os títulos e conceitos, dogmas ou não, mal explicados podem gerar confusão. E nós não os abandonamos. Mas isso não é dogma ainda, então nós podemos abandonar. Mas todo dogma antes foi uma doutrina já crida, já explicada. Nós não podemos ser positivistas nessa questão teológica. Houve um decreto dizendo que é dogma e não houve. Então, não é bem assim que funcionam as coisas. Há todo um caminho de desenvolvimento doutrinário. Para isso, é preciso estudar, por exemplo, São João Henrique Neumann, que foi elevado, no último fim de semana, pelo mesmo Papa Leão XIV, ao título de doutor da Igreja. Então, leiam esse novo doutor. Se a teologia católica evitasse todos os conceitos capazes de gerar mal-entendidos, de gerar má interpretação, teria silenciado sobre quase tudo que é central na fé. O método católico não é a retração, é a precisão. É, pois, legítimo e até necessário afirmar publicamente que tais títulos marianos, quando compreendidos segundo a reta doutrina, e essa é a única compreensão que se pode ter, são preciosos instrumentos de catequese e de amor a Maria e de amor a Cristo, pois exaltam não Maria em detrimento de Cristo, mas a glória de Cristo manifestada na humilde serva do Senhor que ele associou à sua obra. Para alguns ouvidos modernos, é verdade, o termo corredentora pode soar alarmante,
à primeira vista. Nós sabemos disso. O documento talvez tenha essa preocupação. Me parece que tem, por caridade eu devo supor que tenha. A caridade hermenêutica que eu devo ter em relação ao meu irmão, eu tenho que ter principalmente com o documento que vem da Santa Sé. Mas essa reação costuma nascer muito mais da ignorância do latim do que da teologia, ainda que tenha uma ignorância teológica envolvida. A expressão não coloca Maria no mesmo nível de Cristo, nem sugere duas redenções. Na verdade, o prefixo co vem do latim cum, com, e não igual. Assim, dizer que Maria é corredentora significa simplesmente que ela cooperou com Cristo de modo singular, subordinado, dependente, como sempre estamos repetindo ao longo deste vídeo, na obra da nossa redenção. E como é que se deu essa cooperação? Em primeiro lugar, pelo seu fiat, total e livre na Anunciação, Lucas 1,38, sem a qual o Verbo não teria se feito carne, não teria assumido a nossa carne. Também se deu a sua cooperação ao oferecer o filho ao pai no templo, Lucas 2, 22 e 35, aceitando já ali a espada de dor profetizada que transpassaria sua alma. E, enfim, sobretudo aos pés da cruz, em João 19, 25 e 27, onde uniu como mãe sua dor, seu sacrifício, ao sacrifício redentor do filho. Não, mas o sacrifício foi de Cristo. E ela não teve um sacrifício ao se desprender do seu filho? Ao ver seu filho morto? Ah, mas o sacrifício de Maria não salva. Sim, não estou falando que é um sacrifício, não que é um sacrifício salvífico. Mas quando ela une o seu sacrifício ao sacrifício salvífico de Cristo, então ele se torna um com ele, ainda que subordinado. Isso ecoa aquilo que a igreja ensinará depois. Por exemplo, se nós compararmos a Lumen Gentium 58, a Salvifici Doloris, número 25, que Maria uniu-se a Jesus Cristo na obra da salvação como um coração de mãe transpassado pela dor. Não por acaso, São João Paulo II empregou reiteradas vezes o título corredentora. Em 1993, por exemplo, ele afirmou que o papel de Maria como corredentora não cessou com a glorificação do seu filho. Isso não obscurece a Cristo, meus caros. Exalta-o ainda mais. É próprio de Deus associar criaturas à sua obra. Ele permitiu que Adão desse nomes aos animais. Serviu-se de profetas, escolheu apóstolos, escolheu reis. E hoje continua a salvar por meio dos sacramentos dispensados por ministros humanos. Do mesmo modo, Maria coopera, sempre por graça, nunca por direito próprio, mas coopera com o Redentor único, Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador. A corredenção, bem entendida, não divide a glória de Cristo, proclama. Agora, há alguns pontos a considerar, vista a teologia, ou seja, visto a matéria do documento, o conteúdo do documento, há alguns pontos a considerar quanto à forma, ou seja, quanto à autoridade do documento. Trata-se de um documento da Cúria Romana, um documento curial, aprovado em forma comuni, não uma definição dogmática. Ou seja, tem a assinatura do Papa como quem aprova um documento feito por alguém da Cúria, e não um documento da lavra do próprio Papa. Portanto, ele não expressa magistério extraordinário, solene, ex cátedra. Não foi o Papa que fez uma bula proclamando um dogma. Em nenhum ponto do documento isso está posto. Em nenhum momento o Papa está lá dizendo proclama um dogma, solenemente defino. Não. São sugestões pastorais, conselhos, palavras equivocadas, mas conselhos, sugestões. Não tem condenação, não tem proclamação solene, não tem nada disso. Então não é magistério extraordinário por parte do Papa. Também não é magistério extraordinário por parte de um concílio ecumênico, porque nós não temos um concílio ecumênico em andamento. O último foi o Concílio Vaticano II, que foi encerrado em 1965. Então não há magistério solene nem por parte do Papa, se pronunciando ex cátedra, e nem por parte do concílio ecumênico. Resta saber se ele é infalível, não pelo magistério extraordinário, nós já rechaçamos, mas se ele é infalível pelo magistério ordinário e universal. O que é o magistério ordinário e universal? É aquela reiterada sucessão de ensinos dos bispos dispersos pelo mundo inteiro, no tempo, nos lugares, mas sempre em união com o Papa, ensinando o que a Igreja sempre ensinou, mesmo que isso não tenha sido proclamado formalmente de modo solene como um dogma, quer pelo Papa ex cátedra, quer por um concílio ecumênico. Ora, esta nota doutrinal, ao invés de repetir o que sempre se ensinou, ao contrário, coloca um freio a duas expressões consagradas.
Então, magistério ordinário universal também não é. Logo, se não é magistério extraordinário e não é magistério ordinário universal, não é infalível. E, portanto, se não é infalível, não sendo magistério extraordinário nem magistério ordinário universal, é um terceiro tipo de magistério que um documento chamado Professio Fidei e a nota doutrinária assinada no tempo de São João Paulo II pelo então cardeal Ratzinger, que depois viria a se tornar Bento XVI, como uma nota doutrinária a Professio Fidei, explica como sendo o que os teólogos antigos chamavam de magistério ordinário, mas que se distingue do magistério ordinário universal, e que, para evitar essa confusão, se passou a chamar, nessa nota doutrinária antiga e nessa Professio Fidei, e também no Código de Direito Canônico, de magistério meramente autêntico. A esse magistério meramente autêntico, que não é infalível, não se presta fé. Por quê? Quando é infalível, é revelação. Foi dado em revelação por Deus e a igreja discerniu que aquilo consta da revelação. Se presta a fé, que é a fé divina e católica, quando é algo que está patente na revelação e a igreja expressa, quer pelo seu magistério ordinário, quer pelo seu magistério extraordinário, quer porque, embora não conste explicitamente da revelação, se nós negarmos, estaremos negando indiretamente a revelação, quer pelo magistério ordinário, quer pelo extraordinário, ao qual se presta não a fé divina e católica, mas a fé eclesiástica. De qualquer maneira, fé que se presta, infalibilidade é o nível do documento. Nesse caso, como não é magistério ordinário universal, nem magistério extraordinário, nós não prestamos fé nem divina e católica e nem eclesiástica. Como é magistério meramente autêntico, nós temos um outro nível de assentimento. Sim, o magistério tem níveis, e o nosso assentimento, ele também tem níveis. Nem todo pitaco dado pelo Papa numa entrevista de avião merece fé. Não é assim que funcionam as coisas. Nós não negamos o primado pontifício, mas nós não podemos cair numa papolatria. Então, há um magistério meramente autêntico, que é o que na maioria das vezes a Santa Sé dele se utiliza. Nós prestamos um religioso obséquio da vontade e da inteligência. Ou seja, nós prestamos o nosso respeito e a nossa vontade se integra à nossa inteligência, adere àquilo, porque se presume que, vindo da Santa Sé, nós temos que ver como verdadeiros. Eu explico esses níveis de magistério, os níveis de assentimentos, no meu livro Cristo e a Igreja. Pena que eu não estou com ele em mãos aqui para mostrar. Cristo e a Igreja. Vocês encontram, deem um pause aqui no vídeo e cliquem na livraria Brodbeck e procurem. Está aqui na descrição. Cristo e a Igreja. Está lá o meu livro. Já botem no carrinho, depois que terminar o vídeo, vocês voltem para lá e comprem. Tá? Ou já comprem de uma vez, depois voltem para o vídeo. Cristo e a Igreja. Não, há um magistério meramente autêntico se requer não fé, se pede não fé, mas religioso obséquio da inteligência da vontade, ou religioso assentimento da inteligência e da vontade. Ora, se não é fé e é apenas um assentimento, significa que, em regra, nós aceitamos, mas que, em determinadas circunstâncias, com boa teologia e com o respeito necessário, se pode criticar o documento por alguma imprecisão, alguma inconsistência e alguma contrariedade ao que a igreja ensina de modo infalível. E é precisamente o que eu estou fazendo. Vocês viram que em nenhum momento eu estou faltando com respeito às autoridades da igreja. Vocês veem que eu estou no canal adequado, porque, embora ordinariamente o canal adequado seja conversar com o próprio Papa ou a própria autoridade, esse documento é público. Nos tempos da internet, tudo isso aqui é um grande fórum de discussão. Em terceiro ponto, eu tenho ciência doutrinária o suficiente, até mesmo que não estou alegando os meus conhecimentos, mas trazendo à baila outros argumentos que mostram como este documento foi sim inoportuno. Então, eu vou ter o assentimento até o momento em que eu verifique que há problemas. E eu apresento esses problemas, tendo ciência suficiente e com o respeito devido. Ou então, se eu não tenho isso, mas eu só desconfio, eu posso suspender o meu juízo. E claro, se a Santa Sé clarear depois e mostrar que realmente eu que estou errado nisso e provar isso aí, eu me calo. É assim que um fiel deve agir. Nós não somos autômatos, nós não somos robôs. A fé católica não é robotizada, certo? Então, pela natureza não definitiva deste documento, desta nota doutrinal, se admite discussão teológica respeitosa. Isso não relativiza o documento, porque seria problema a relativização quando nós pegamos algo que é absoluto e tornamos relativo.
Não está relativizando. O documento por si já é relativo, certo? Isso é um respeito aos níveis do magistério estabelecidos pelo próprio magistério. Não fui eu que estabeleci esses níveis de magistério e níveis de assentimento, foi o próprio magistério que disse isso. O documento não define nenhum dogma, também não proíbe o uso dos títulos, possui, enfim, caráter de magistério autêntico, não definitivo. Merece respeito, merece atenção, merece consideração, merece uma leitura atenta da nossa parte, mas permite uma reflexão teológica fundamentada e, inclusive, crítica, desde que respeitosa. Vejam, muitos católicos, como eu já falei, ao longo da história, incluindo santos, incluindo doutores, incluindo papas, eu não vou me cansar de repetir isso, usaram esses títulos com clareza, com ortodoxia. Portanto, é compreensível, meus caros, que fiéis, devotos, estudiosos possam sentir a necessidade de, diante dessa nota doutrinar, tentar compreender melhor o tema e oferecer respostas teológicas claras, fraternas, inclusive críticas, para preservar a riqueza da Mariologia. Não se trata de rebelião ao mostrar incongruências no documento. É um trabalho que se faz a serviço da igreja, mesmo diante de um documento da igreja. Os protestantes acham que católicos são simplesmente pessoas que ficam paradas recebendo dogmas dos papas que toda hora ficam mandando esses dogmas para nós. Não, não é assim que funciona a reflexão teológica no catolicismo, não é assim que funciona a relação do fiel com a sua autoridade. O próprio documento, aliás, ao mesmo tempo que implicitamente rechaça alguns pontos, e não deveria, ele também implicitamente diz que a questão não está encerrada. Ou seja, o documento é ambíguo mesmo, e é bem o estilo do cardeal Fernandes. Embora manifeste reservas prudenciais quanto ao uso dos títulos, mediadora e corredentora, e ele está errado ao fazer essas reservas, porque a invocação dos motivos das suas reservas não existe, e porque, ao manifestar essas reservas, ele usa o vocábulo sempre unido ao inoportuno, e se existem exceções, então não é sempre. Não se pode dizer sempre é inoportuno, mas existem exceções, os papas falaram. Se existem exceções, os papas falaram, então não é sempre. Não é uma questão teológica, é uma questão de língua portuguesa, ou da língua em que se lê o documento. Mas além dessas reservas prudenciais estarem erradas, em nenhum momento ele declara que elas sejam errôneas em si. Não as condena, mas não afirma que não possam ser em princípio usados pela igreja. Pelo contrário, reconhece que existem essas maneiras corretas de anunciar as verdades, ainda que isso não seja explorado com a verdadeira clareza, e depois em outros pontos vai dizer, mas sempre é equivocado usar. Ou seja, o documento, ele não apenas contradiz uma tradição da igreja quanto aos títulos, ele se contradiz a si mesmo. O documento me parece uma colcha de retalhos em que, se nós lermos de cabo a rabo, como tentarmos interpretar organicamente, nós vamos ver que um parágrafo contradiz o outro. Ora, isto é uma imprecisão, fruto de uma impressão que se forma e que não pode ser ignorada de que certa hesitação em afirmar com clareza esses títulos tradicionais talvez nasça, ao menos em parte, de uma preocupação excessiva com sensibilidades ecumênicas. Ora, o diálogo ecumênico é necessário e tem seus frutos, mas não é raro encontrar em ambientes teológicos contemporâneos a sugestão de que as definições e expressões marianas mais vigorosas podem escandalizar e afastar os irmãos separados. Ora, essa lógica explica, inclusive, por que até hoje alguns lamentam o dogma da Imaculada Conceição. E repetem que isso prejudicou o diálogo com protestantes ortodoxos. Meus caros, nós temos que afirmar a verdade. Ponto. A história demonstra que a Igreja nunca moldou a verdade revelada ao medo de ferir opiniões externas. Pouco nos importa o que os hereges cismáticos pensam a respeito daquilo que é verdade. Nós podemos, nós não, o Papa pode, por um juízo prudencial, não proclamar um dogma num determinado momento. Talvez também respeito ao diálogo ecumênico. Você não pode fazer um documento dizendo que esses títulos são inoportunos de si mesmo, ou dar a entender isso. Na verdade, se nós formos analisar mais profundamente, a proclamação do dogma da Imaculada Conceição possibilitou que se explicasse melhor o que ele é e a sua relação com Cristo e com o pecado. Então, longe de ser um obstáculo, acaba revelando maior plenitude do mistério de Cristo, preparando um caminho para uma definição mais sublime ainda da Assunção. O desenvolvimento católico, doutrinário, teológico,
não se procede por timidez, ou, como eu disse antes, por retração, mas por clareza, por coragem, por definição, por confiança. Na providência divina, inclusive. Onde a igreja proclamou com segurança o que crê, mesmo sob críticas, Deus fecundou a fé. Onde ela hesitou por receio do mundo, frequentemente verificou-se empobrecimento espiritual e confusão. E está acontecendo hoje esta confusão. Leão XIV foi eleito com o mote de trazer paz à igreja depois de um desastroso pontificado sobre Francisco, que Deus o tenha. Será que esse documento está trazendo a paz prometida? Está trazendo a paz acordada? Está trazendo a paz esperada? Se, portanto, alguém receia que afirmar que Maria é mediadora ou corredentora, no sentido correto, possa dificultar o diálogo ecumênico, é preciso recordar que o verdadeiro ecumenismo não floresce nas concessões, mas na verdade. Nós não podemos cair nessas ambiguidades calculadas. A questão, ainda bem, como o próprio texto deixa entrever, não está encerrada. Mas, de fato, o que transparece é uma certa hesitação. Né? Admite-se que os tais títulos, mediadora, corredentora, podem ter formulação teológica correta. Na verdade, não tem que se admitir que eles possam ter. Eles têm e sempre tiveram, pelos bons teólogos. Mas prefere-se não o afirmar com clareza. Ao contrário, se diz que sempre é inoportuno usar. Em linguagem popular, e aqui reconhecendo esse estilo conhecido do cardeal Fernandes, que é o prefeito de Castério, o popular Tuccio, a abordagem soa, como seus textos em geral, e nós já vimos isso no Pontificado de Francisco, evasiva, confusa, admite o sentido, mas evita-se o nome. Reconhece-se alguma legitimidade, mas teme-se a afirmação. Em suma, Tuccio sendo Tuccio. O ecumenismo não pode regular a verdade. Certo, vamos reconhecer a boa intenção do Papa Leão XIV, porque esse documento foi quase totalmente elaborado sob o pontificado de Francisco, um Tuccio ali que muitas vezes, segundo algumas pessoas, funcionava como um ghostwriter do Papa Francisco, e ele foi o autor da Fiducia Supplicans, né, das bênçãos dos pares homossexuais. Então nós já vemos alguns dos perigos teológicos do Tuccio, né, do cardeal Fernandes. E o Papa simplesmente agora, um pouco mais fleumático, querendo estabelecer a paz na igreja, inclusive já liberou na prática em muitos ambientes, inclusive em São Pedro, né, a missa tridentina, celebrada de modo pontifical pelo cardeal Burke, que, segundo consta, foi um dos seus apoiadores no conclave. Né, o então cardeal Provost esteve, antes de ser eleito Leão XIV, no apartamento do cardeal Burke, reunido junto com o cardeal Sará e com outros cardeais mais ortodoxos. Então, dali teria surgido uma espécie de compromisso na restauração da ortodoxia, e nós vemos que isso tem acontecido com o pontificado de Leão XIV, mas talvez, nesse afã de apaziguar todos os lados, de ter paz na igreja, não tenha calculado tão bem que esse documento não traria paz, mas tentou conceder, possivelmente, e dar uma interpretação benéfica, aliado isso ao seu temperamento mais fleumático. Reconhecemos essa boa intenção do Papa: esclarecer fiéis, evitar confusão doutrinal, facilitar o diálogo ecumênico, reforçar o cristocentrismo e até mesmo uma confiança no Tútil. Contudo, o caminho, a meu ver, com todo respeito à sua santidade, mais excelente, mais tradicional, é não recuar diante dos títulos, mas ensiná-los com uma precisão patrística e tomista. Tal postura protegeria melhor a devoção popular, reafirmaria a tradição viva, evitaria parecer que a igreja está corrigindo seus próprios papas e santos e resgataria uma linguagem magisterial de vários teólogos e de vários papas, inclusive de João Paulo II. Infelizmente, apesar da boa intenção de Leão XIV, não foi isso que nós vimos no documento do cardeal Fernandes. É necessário mencionar com a sobriedade e a franqueza que convém aos filhos da igreja que esta nota doutrinal Mater Populi Fidelis provém desse dicastério do Túcio, cuja atuação não tem inspirado confiança entre os fiéis zelosos de uma maior piedade e ortodoxia na igreja. Até mesmo porque há uma contínua relutância do Túcio em defender com clareza as posições tradicionais da igreja, mas, sobretudo, também pela produção de documentos cuja ambiguidade, como a Fiducia Supplicans, parece cuidadosamente construída.
Vamos recordar aquela inoportuna e escandalosa fiduciam supplicans, né? A linguagem e a pastoral nela contidas causaram perplexidade, causaram confusão entre os fiéis. Ah, mas não é matrimônio, não é sacramento. Mas quantos bispos a partir daquilo ali estão dando bênçãos? Ah, mas não se pode negar bênção a ninguém. Uma coisa é não negar bênção, a pessoa pede na rua, padre, me abençoe. Outra coisa é apresentar, como se casal fosse e pedir uma bênção para aquilo ali. Ah, mas não é sacramento. Mas é visto por todos como. Isso causou perplexidade, causou confusão. Ah, mas o documento não disse isso. Mas exatamente como esse presente documento também não diz que corredentor e medianeira são heresias. Não. A linguagem do Tútil é essa, afirmando, negando, negando, afirmando, e assim vai. Ainda que se tenha defendido formalmente dentro dos limites da letra da doutrina, parte ao menos do fiduciam supplicans, a redação foi tão sinuosa e estrategicamente imprecisa que muitos bispos e conferências episcopais viram-se inclusive obrigados a publicar clarificações para evitar interpretações contrárias à fé e até mesmo para negar a aplicação do documento. E a linguagem da fiduciam supplicans é exatamente o mesmo expediente utilizado aqui na Mater Populi Fidelis, que é da sua lavra. É o mesmo tipo de linguagem, escorregadia, escorreita, sinuosa, estrategicamente imprecisa. Aqui se nota um padrão nos documentos do Tuccio, o cardeal Fernandes. Uma teologia que raramente proclama o erro abertamente, mas quase nunca, também por outro lado, confessa toda a verdade com a coragem que deveria confessar. Uma teologia que evita a heresia formal, mas brinca perigosamente na orla da ambiguidade, como se desejasse agradar a todos e assumir compromisso com ninguém. É legítimo questionar se esse estilo do Tútil, sempre pronto a mitigar, a parar, reduzir, relativizar, nebulizar, nasce de zelo de pastoral, junto com convicção de defesa da ortodoxia, ou nasce de uma falta de convicção sobrenatural no cardeal e um temor humano do mesmo cardeal e seus associados diante do mundo. A presente nota doutrinal, apesar de não conter desvios explícitos, sofre da mesma enfermidade espiritual dos demais documentos do Tútil, inclusive e principalmente a Fiduciam Supplicans. Falta-lhe a clareza luminosa do magistério autêntico que sabe afirmar a verdade plena com confiança na graça e um desprezo santo pelas sensibilidades mundanas. Não ousa atacar de frente a tradição, é verdade, mas a enfraquece por omissão, pela escolha seletiva das palavras, pela indecisão calculada presente nos parágrafos do documento. Tal postura não lembra a dos grandes confessores da fé, mas a daqueles que, principalmente porque agora vamos falar que estamos falando nessa nota de Mariologia, daqueles que, segundo São Luís Maria Grignon de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, se assemelham aos devotos escrupulosos. Aqueles que, a pretexto de defender a glória de Cristo, temem honrar Maria, para não desagradar aos homens. Esquecem que a verdadeira devoção mariana nunca diminui a Cristo, mas o exalta ainda mais por meio de sua Santa Mãe. Ao passo que o escrúpulo mariano revela um medo disfarçado de prudência, fraqueza travestida de equilíbrio. Será que não é isso que está presente no documento do Tútil? Como ensinou Montfort, tais almas preferem a prudência mundana à confiança na sabedoria divina. O que se vê nesses textos da nota não é zelo pelo simples, mas cautela excessiva, para não irritar protestantes, jornalistas, acadêmicos modernistas, os mesmos que ontem lamentaram a definição da Imaculada Conceição e que hoje lamentam qualquer afirmação mariana vigorosa por vergonha. Não se serve, novamente, a unidade esvaziando a verdade, mas proclamando-a com amor e fortaleza. Os santos sempre ensinaram que quem teme honrar Maria como ela merece acaba por diminuir Cristo sem perceber, pois foi o próprio Cristo quem exaltou. De Mariam nunquam satis. De Maria nunca falamos o suficiente. Isso é uma frase de São Bernardo. Se o documento buscava, na sua intenção, e eu não nego a sua intenção,
Apenas proteger a cristocentralidade, o que é algo bom, Cristo tem que ser o centro da fé católica, deveria tê-lo feito como Leão XIII, como São Pio X, como Bento XV, como Pio XI, como Pio XII, como João Paulo II, não pela fuga, mas pela explicação, não pela suspeita contra a tradição, mas pela explicitação de seu sentido mais puro. Ambiguidade não é virtude teológica. Muitas vezes é uma marca da covardia doutrinal, ainda que na pena de padres, de bispos, de cardeais. E eu não falo isso com alegria, eu falo isso com tristeza. Enquanto alguns preferem caminhar no fio da indecisão, a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, ensina sem medo. Maria é mediadora, num sentido próprio, dependente, e é corredentora, num sentido próprio, dependente, porque toda a sua grandeza é obra e reflexo de Cristo. Não se trata de uma devocionalidade marginal, de um sentimentalismo popular, de uma imaginação barroca. Faz parte da mariologia mais sólida dos santos e dos doutores. São Maximiliano Maria Kolbe, grande santo que se entregou na perseguição do Bigodinho, para não falar o nome aqui, para não dar um strike no vídeo, lá na Alemanha. Morreu em Auschwitz, mártir da caridade, tinha uma profundíssima teologia mariana, fundou a Milícia da Imaculada. Ele considerava não somente legítimo, mas teologicamente necessário afirmar que todas as graças passam por Maria, porque assim aprove a Santíssima Trindade. Para São Maximiliano Kolbe, negar essa verdade seria reduzir o plano divino e obscurecer o papel maternal da Imaculada na economia da salvação. Portanto, ele defendia Maria ser corredentora e medianeira de todas as graças. Além disso, no próprio contexto brasileiro, vemos que tal título, de medianeira, agora especificamente, possui um valor espiritual e histórico singular. Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças é a padroeira do Rio Grande do Sul, o meu estado. Há uma basílica santuário na cidade de Santa Maria, coração do estado do Rio Grande do Sul, que eu, inclusive, visitei há pouco tempo, né? Eu fui a Santa Maria várias vezes, venerada há mais de um século, um culto aprovado pela igreja, profundas raízes na piedade do povo gaúcho. E aqui se nota até uma ironia providencial que escancara a timidez doutrinal do documento do Tútil. Foi o próprio Papa Francisco, no pontificado do qual se começou a redigir o documento, com a anuência do cardeal Fernandes, que assinou esse documento, preparou esse documento, que concedeu a Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, lá em Santa Maria, padroeira do Rio Grande do Sul, o título de Rainha do Povo Gaúcho. A mesma Santa Sé concedeu, como Rainha do Povo Gaúcho, o título de Medianeira. Ao título de Nossa Senhora Medianeira. Medianeira essa que agora é negado pelo mesmo Tútil. Num documento redigido na época de Francisco. Francisco que chamou Nossa Senhora Medianeira de Rainha do Povo Gaúcho. Eu não entendo mais nada. Se esse título, com a sua densidade teológica, mariana, é digno de reconhecimento pontifício, celebração pública, como é que nós podemos explicar a hesitação e o quase rubor, a quase vergonha com que a nota doutrinária trata a sua teologia? Que sentido faz louvar solenemente, em tom afetuoso, pastoral, com liturgia própria, aquela que se teme afirmar com segurança teológica e terminológica? Essa contradição, involuntária, presumivelmente, revela não tanto evolução doutrinária quanto nervosismo intelectual e espiritual, típico daqueles que querem soar católicos sem pagar o preço de parecer católicos demais diante do mundo. Não é Maria que muda, são os tempos e, infelizmente, algumas inteligências. Quando convém e rende aplauso cultural, exalta-se rainha do povo gaúcho. Quando a verdade exige clareza, firmeza doutrinária, recua-se à sombra da ambivalência. Como se honrar a medianeira fosse um gesto imprudente e inoportuno, exceto quando essa mesma medianeira foi chamada de rainha do povo gaúcho, ano passado, na época das enchentes aqui do Rio Grande do Sul. Mas a fé da igreja, a fé dos santos, a fé do povo fiel, no Brasil, na Polônia de Maximiliano Kolbe e de João Paulo II, e no mundo, segue outra lógica. Maria é medianeira porque Cristo é Deus. Cristo quis nos dar todas as graças por suas mãos maternas. A Igreja dos Santos proclama. A Igreja dos Tímidos insinua. Todo católico sabe, se ele é sério, qual dessas posições tem que ser seguida. Santa Verônica Giuliani, São Pio de Pietrelcina, São Gabriel da Virgem Dolorosa,
Santa Teresa de Calcutá, São Bartolo Longo, canonizado semana passada, São Maximiliano Kolbe, Santa Teresa Benedita da Cruz, que é Edith Stein, a irmã Lúcia de Fátima, São Pio X, São João Paulo II, todos eles chamaram Nossa Senhora de Corredentora, além de Medianeira. Esses nomes, né? Santa Verônica, São Pio de Pietrelcina, não são o rodapé da história, pessoal. Não são santos irrelevantes. São colunas da igreja, são luminares do céu, são testemunhas que viram, sofreram com Cristo, respiraram com o coração da igreja, exprimiram até mais do que pela pena, pela vida, aquilo que a fé católica sempre reconheceu. Maria sempre esteve unida a Cristo na obra redentora de modo singular, subordinado, único, mas singular, por vontade divina. Sublinhemos, vamos repetir o nome, São Bartolo Longo. Que santa ironia, que fato delicioso. São Bartolo Longo foi canonizado semana passada pelo próprio Papa Leão XIV. Ora, se a igreja canoniza em 2025, o ano da nova doutrinal, aliás, uma semana de diferença, um santo conhecido por professar e difundir abertamente a doutrina mariana da corredenção, como pode, na mesma respiração institucional, insinuar que o título da corredentora, professado pelo Bartolomeu canonizado na semana passada, é imprudente, problemático ou teologicamente suspeito? Como é que eu canonizo quem defende esse título e uma semana depois, ou poucos dias depois, eu digo, não, mas esse título não pode? Ou insinuo que não pode? Ou a igreja canonizou um santo devoto numa teologia errada, o que é impossível. Ou então, a teologia do santo, recentemente canonizado, é ortodoxa, e a timidez moderna expressa nesse documento é que é doente. Não existe terceira via. Repitamos, a santidade canonizada fala, e quando fala, revela o que o céu pensa. Contra isso, nem o cardeal Fernandes, né? Nem Tútil, nem quem quer que venha depois pode levantar com sucesso a bandeira da prudência ecumênica, que tantas vezes nem mesmo é prudência, é medo revestido de verniz intelectual, temor humano revestido de equilíbrio teológico. Se alguém acha excessivo dizer isso, basta recordar que o céu se pronunciou. Nossa Senhora mesmo disse à irmã Lúcia que Deus deseja o triunfo do seu imaculado coração. E quem reconhece o coração imaculado não hesita em reconhecer a sua união com o coração transpassado do Filho. Falar do Imaculado Coração é falar da corredenção, é falar de Maria sendo medianeira. O fiel simples entende. Talvez alguns teólogos confusos tropeçam, mas os santos, eles proclamam, com a pena e com a vida. Se a igreja canoniza Bartolo Longo, se a igreja venera Kolbe, se a igreja honra o Padre Pio, se a igreja acolhe João Paulo II, ela também não teme a palavra corredentora e não teme a palavra medianeira. Por que nós haveríamos de temer? A igreja dos santos, ao contrário da igreja dos burocratas, não se envergonha da mãe. Alguém poderia objetar com aquele ar de falsa profundidade tão comum nos que confundem prudência com pusilanimidade. Como Maria poderia ser chamada de corredentora? Jesus é o único redentor. A resposta veio de Santa Teresa de Calcutá. Sabemos que Maria é a corredentora porque ela participou intimamente da redenção. Sem Maria, não há Jesus. Convém ainda esclarecer, no final desse vídeo, um ponto importante, frequentemente manipulado por quem tenta justificar uma rejeição perene e não meramente prudencial ao título corredentora. Cita-se o grande Bento XVI, a quem eu tenho uma grande devoção. Meu filho, Bento, se chama Bento por causa dele. Também por Bento Gonçalves, também por São Bento, mas simplesmente por causa dele, Bento XVI. Bento XVI teria dito que a fórmula corredentora, Maria Corredentora, se afastaria do vocabulário estrito da Sagrada Escritura e até da patrística e poderia gerar equívocos. É verdade, ele disse isso, mas o contexto importa. Bento XVI não estava condenando o título, nem proibindo o uso. Ah, mas o Tútil também não está proibindo. Na prática está, porque ele diz que sempre é inapropriado. Ele não declarou sua impropriedade permanente, Bento XVI. Era uma prudência exegética. A preocupação dele era linguística, pedagógica, não dogmática. Se nós dissermos que o texto do Tútil tem uma preocupação legítima em termos linguísticos e pedagógicos, ainda que ele tropece na teologia, perfeito. Mas será que é isso mesmo?
O Papa Ratzinger reconhecia um sentido válido se fosse bem explicado, mas advertia sobre a necessidade de explicá-lo bem. Não é isso que o texto atual fala. Ele rechaça, ainda que não proíba. Isso é radicalmente diferente da postura do documento recente, que vai além das palavras de Bento. Insinua que o termo é sempre inoportuno, impróprio por natureza, quase suspeito, e que deveria ser evitado como se fosse teologicamente deficiente. Aqui é um salto de Bento para Tútil, e um salto indevido. Uma coisa é evitar confusão pastoral, outra bem distinta é semear desconfiança quanto ao patrimônio teológico da igreja. Leão XIII, por exemplo, ensinou na sua encíclica Supremi Apostolatus Officium que Maria foi associada a Cristo na obra da salvação humana. Isso é a corredenção. Pio XI, na carta apostólica Explorata Res, ensinou expressamente que a Virgem Dolorosa participou na obra da redenção com Cristo. Esses papas não temiam parecer católicos. Sabiam que a cooperação maternal de Maria não diminui Cristo, mas o exalta ao manifestar que a sua graça é tão superabundante que ele pode permitir que uma criatura participe da sua obra redentora. O documento recente, ao contrário, parece possuir um desconforto visceral com a grandeza de Maria, um desconforto que não nasce da tradição, mas de um clima eclesial ansioso por não ferir susceptibilidades alheias. Contudo, e assim eu encerro, se nós desejarmos interpretar o documento com a maior benevolência possível, buscando a intenção reta por trás de uma forma infeliz, pode-se supor que, apesar de inúmeras passagens mal redigidas e outras lamentavelmente redigidas, a nota tenha pretendido apenas afirmar que não é oportuno, por hora, definir novos dogmas marianos. Nessa leitura mais generosa, digamos assim, o texto não estaria negando a legitimidade teológica das expressões mediadora de todas as graças e corredentora, mas somente advertindo, ainda que com um evidente desajeito e certa miopia pastoral, para eventuais dificuldades de formulação e má interpretação. Se essa for a mente do documento, e diga-se com clareza, parece ser a mente tanto de Bento XVI quanto a de Leão XIV, ainda que talvez não seja do cardeal Fernandes, então, malgrado os seus efeitos e os seus defeitos, ele poderia ser entendido, não sem esforço hermenêutico, como ortodoxo. Seria, nesse caso, um texto ruim, um texto imprudente. E ele sim, o documento, não os títulos marianos que ele condena, entre aspas, inoportuno. Mas ainda assim, não herético. Não, o documento não é herético, mas é ruim, é imprudente, é inoportuno. Um documento que erra no estilo, que erra no momento, que erra na pedagogia, que erra na escolha de palavras, mas que no fundo, e talvez seja a estratégia do Tútil, se mantém dentro de alguma fronteira formal de doutrina, enquanto a própria tradição, que é viva, continua sustentando serenamente aquilo que o texto, timidamente, evita proclamar com vigor. Viva a Mãe de Deus, Imaculada, medianeira de todas as graças e corredentora. Amém.